A pergunta se judeus e árabes se O pensador atraiu a atenção de um tipo diferente de visitante. Era o Cebolinha com a paródia O Pensador de Planos Infalíveis. O que você acha que o pensador Cebolinha está pensando? Planos infalíveis para acabar com a Mônica, né? Pais e filhos viram as 47 paródias de obras de artistas famosos que o desenhista Maurício de Souza levou 10 anos para pintar. No lugar de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, Mônica Lisa, com dentões e um sorriso quase igual. O dente dela está atrapalhando o sorriso? Tá. Mais ou menos. Mas tá legal. Michelangelo imaginou Deus criando Adão. Maurício, o Cebolinha. E até o quadro de Pedro Américo foi alvo de brincadeira. No grito da independência, o coelho tomou o lugar da espada. O museu deixou aquele estigma de coisa velha, empoeirada, que só fala do passado. Hoje o museu é uma coisa viva. Que boa ideia de usar personagens conhecidos das crianças para ajudar até na memorização dessas obras desses grandes artistas. E que bom que o centro da capital continua atraindo cada vez mais visitantes. A pista sentido interior, capital da rodovia dos Bandeirantes, está parcialmente interditada. O motivo é um acidente envolvendo um caminhão e 7 veículos. O caminhão... Em Kandahar, o quartel-general dos talibãs. Navios, aviões e submarinos americanos e britânicos dispararam 50 mísseis Tomahawk sobre o Afeganistão. 6 cidades foram atingidas. A guerra contra o terror está só começando. Os ataques vão continuar por alguns dias e tem apoio total da União Europeia e da Rússia. As bases terroristas vão receber bombas e os refugiados afegãos, comida. Ontem, 35 toneladas de alimentos e remédios foram despejadas sobre o Afeganistão. Os Estados Unidos estão em estado de alerta. Depois das ameaças de Osama Bin Laden, 94% dos americanos temem novos ataques terroristas. Nos países árabes houve protesto contra os ataques americanos. Hoje de manhã, milhares de pessoas saíram às ruas do Paquistão. Os governos do Irã, Iraque e Líbano condenaram os bombardeios. Os talibãs dizem que não sabem onde está Osama Bin Laden. O representante da milícia talibã no Paquistão falou esta manhã à imprensa. No Bom Dia Brasil de hoje, especialistas analisam ao vivo o início da guerra. Um acidente entre 2 aviões matou hoje de manhã mais de 100 pessoas na Itália. No Brasil, a semana começa com um forte temporal no Rio Grande do Sul. Os ventos chegaram a 110 km por hora e as ondas a 4 metros de altura. Futebol. O Brasil está mais perto da Copa do Mundo de 2002. E o apoio total da União Europeia e da Rússia. O Pentágono informou que a ofensiva vai continuar por alguns dias. 6 cidades foram atacadas. Os Estados Unidos lançaram bombas e mísseis contra bases de treinamento de terroristas e instalações militares da milícia talibã. Em Kandahar, centro espiritual dos talibãs, a destruição é visível. Segundo as primeiras informações, pelo menos 20 pessoas morreram nos ataques de ontem. Agora há pouco, representantes dos talibãs no Paquistão voltaram a falar com os repórteres. Eles disseram que a milícia talibã não teve contato com Osama Bin Laden depois dos ataques. 40 aviões e mais de 50 mísseis foram usados no ataque ao Afeganistão. O repórter Luiz Carlos Azenha mostra como foi o primeiro dia da ofensiva. Garantir completo domínio aéreo sobre o Afeganistão e abrir caminho para que a Aliança do Norte, de oposição ao governo, derrube o Talibã. Esses teriam sido os objetivos das primeiras ondas de ataque. Elas partiram de 3 regiões do mundo. Bombardeiros B-1 e B-52 voaram da base britânica de Diego Garcia, no Oceano Índico. Teriam atacado tropas do Talibã em regiões remotas do país. De uma base do Missouri, nos Estados Unidos, bombardeiros B-2 foram guiados por satélite até seus alvos. Do Mar da Arábia, 50 mísseis Tomahawk, que tem alcance de mais de 2.000 quilômetros, foram lançados de submarinos e navios americanos e britânicos. Sobrevoaram em baixa altitude o Paquistão e explodiram em alvos dentro do Afeganistão.
Objetivo do ataque com mísseis: enfraquecer a defesa aérea do Talibã. O ataque abriu caminho para que caças F-18 Hornet, saindo de porta-aviões no Mar da Arábia, voassem sobre o espaço aéreo do Paquistão para atacar seus alvos no Afeganistão. Testemunhas viram explosões em pelo menos 5 cidades afegãs. Dentre os alvos estariam o aeroporto e o quartel-general do Talibã em Kandahar, o Ministério da Defesa e o aeroporto de Cabul, 3 campos de treinamento militar em Jalalabad, uma base militar em Mazar-e-Sharif e um depósito de óleo em Herat. O Pentágono informou que não houve reação da Força Aérea Afegã. Ela tem cerca de 80 aviões, a maioria sem condições de voo por falta de peças. Testemunhas disseram que a casa do líder talibã Mohamed Omar também foi atacada, mas o embaixador talibã no Paquistão disse que tanto Omar quanto Osama Bin Laden escaparam ilesos do bombardeio. A resposta militar veio quase um mês depois dos atentados terroristas que deixaram mais de 5.000 mortos nos Estados Unidos. Vamos agora a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela para saber como os americanos estão reagindo aos bombardeios no Afeganistão. Heloísa, a opinião pública está a favor de uma guerra, dessa guerra? Está sim, Leilani, e na semana do dia 11 de setembro, a semana dos ataques terroristas aqui nos Estados Unidos, uma pesquisa feita pelo jornal Washington Post mostrava que 90% da população era a favor de uma resposta militar. Agora que o ataque já começou, uma nova pesquisa feita pela rede ABC mostra que 94% dos americanos são a favor desta resposta militar. Ontem, assim que o bombardeio ao Afeganistão começou, nossa equipe foi à rua ver o que os nova-iorquinos pensam desta nova ofensiva militar. Esta senhora diz que é contra o ataque. Violência só produz mais violência, diz ela. Para esta outra, já não era sem tempo. No Empire State Building, a fila de sempre para ver Nova York de cima, agora do edifício mais alto. Este turista perguntou o que mais podíamos fazer. No quarteirão ao lado, um protesto. Pacifistas, ecologistas, o movimento contra o racismo, todos condenando a resposta militar americana, dizendo que ataques à bomba não vão acabar com o terrorismo ou tornar os Estados Unidos um lugar mais seguro. O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, foi levado ontem para um local seguro longe de Washington. O presidente George Bush disse que a ofensiva contra o terrorismo vai ser longa e explicou o motivo. O discurso de Bush foi transmitido minutos depois do primeiro ataque. Ele disse há mais de 2 semanas fez uma série de exigências aos talibãs. Destruam os campos de treinamento de terroristas, entreguem os chefes da Al-Qaeda e libertem todos os estrangeiros que estão presos no país. Bush disse que nenhuma das exigências foi cumprida e que agora a milícia talibã vai pagar o preço. Ontem, tanto o presidente Bush como o primeiro-ministro britânico Tony Blair enfatizaram que os ataques não são contra um país, nem contra um povo e muito menos contra o Islã. O objetivo da ofensiva é mesmo atacar alvos terroristas e destruir as bases da milícia talibã que protege Osama Bin Laden. E hoje foi registrado mais um acidente aéreo. Pelo menos 100 pessoas morreram e centenas ficaram feridas num acidente entre 2 aviões no aeroporto de Milão, na Itália, agora de manhã. Um avião comercial da companhia escandinava SAS se chocou contra um pequeno avião Cessna. Ambos faziam manobras em terra e havia muita neblina, o que dificultou a visibilidade. Equipes de resgate retiraram agora há pouco o submarino nuclear russo Kursk do fundo do mar de Barents, a 100 quilômetros da costa da Rússia. Em agosto do ano passado, o submarino afundou em circunstâncias misteriosas depois de 2 explosões. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. O terrorista Osama Bin Laden vive há 5 anos escondido no Afeganistão sob proteção da milícia talibã. Ontem, a TV Al Jazeera, do Catar, divulgou um pronunciamento do inimigo número 1 dos Estados Unidos. Tudo indica que a gravação foi feita antes dos bombardeios ao Afeganistão. Vamos a São Paulo com Mariana Godoy. Mariana, até agora nós tivemos apenas um resumo do que disse Osama Bin Laden em árabe. Como os muçulmanos brasileiros interpretaram a declaração em árabe?
Leilani, o Sheikh Jihad Hassan, presidente mundial da Juventude Islâmica, disse que o discurso de Osama Bin Laden tem alguns trechos religiosamente equivocados. Para o líder muçulmano, a religião islâmica não prega a divisão do mundo entre fiéis e infiéis. Mas ele explicou que Bin Laden é visto como herói por alguns países árabes porque se apresenta ao mundo como defensor do Islã e defensor a qualquer preço. God has sent one of attacks by God, and it has touched one of its best buildings, and this is America filled with fear from the north to south, east to west. Thank God. And what America is tasting today, a bunch of Muslims to be at the forefront and destroyed America, a big destruction. I wish God would lift their... Aonde que a opinião dos muçulmanos, ela se separa dele? Quando ele separa o mundo entre fiéis e infiéis, porque a religião islâmica, 14 séculos, viveu governando grande parte do mundo e sob o seu domínio havia cristãos, judeus e não muçulmanos. E viviam em perfeita harmonia, viviam em perfeita paz e justiça. Então isso é possível. Então o mundo não está dividido em fiéis e infiéis. America, I say to it and to its people this: I swear by God the Great, America will never dream, nor those who live in America will never taste security and safety unless we feel security and safety in our land and in Palestine. Aqui já gostaria até de fazer um apelo ao povo brasileiro e ao governo do Brasil, já que o Brasil é um país neutro e querido por todos os países islâmicos e não islâmicos, que tivesse uma posição mais apaziguadora. O Osama Bin Laden defendeu os atos de terrorismo, Renato, mas também não disse que foi ele o responsável pelos atentados ao World Trade Center e ao Pentágono. Os terroristas nem sempre reivindicam a autoria dos atentados. Esta primeira guerra do século XXI é contra o terrorismo, mas há tempos o mundo enfrenta o horror de atentados que causam a morte de civis. Aqui conosco no estúdio está a advogada Denise de Souza Soares, que é especialista em terrorismo internacional. Doutora Denise, esta rede internacional chefiada por Osama Bin Laden pode ser derrotada? Veja bem, ela não é a única rede internacional de terroristas existentes. Eu não tenho nem mesmo a certeza de que ela é chefiada por Osama Bin Laden. Osama Bin Laden é uma grande referência, sem sombra de dúvida, nessa rede. Você pode matar Osama Bin Laden e, como dizem, eu já vi um vídeo essa semana de alunos de uma escola de elite no Afeganistão, quer dizer, alunos da burguesia do Afeganistão, digamos assim, se é que ela ainda existe, dizendo que pode-se matar Osama Bin Laden, pode-se matar todos os líderes muçulmanos, que de cada morte de cada líder desse ressurgirão mais 100. Então eu acho que a solução não é, enfim, matar Osama Bin Laden, não é desbaratar a milícia talibã, é um pouco mais além do que isso. E tem solução? Olha, a longo prazo tem. Na verdade, sempre teve. Essa solução foi, digamos assim, postergada em nome de outros interesses muito mais, digamos assim, muito mais imediatos, né? Mas solução tem. Agora, a senhora acredita num novo ataque terrorista aos Estados Unidos ou à Europa como resposta aos bombardeios? Principalmente aos Estados Unidos, com certeza. A questão é que os Estados Unidos agora estão em estado de alerta, então realmente isso não é um campo muito fértil para um ataque tão imediato, pelo menos não um ataque tão planejado e tão extenso quanto foi o que nós vimos de 11 de setembro. Essa complexidade a que a senhora se refere é porque as redes de terror, elas agem em vários países independentemente? Veja bem, nós temos vários tipos, inclusive, de terrorismo hoje em dia, né? Depois da queda do Muro de Berlim, uma série de outros fatores, nós temos vários tipos de terrorismo. Nós temos focos de terrorismo nacionalistas
que sobreviveram toda a metade desse século XX. Quer dizer, a ETA, o IRA, a Córsega, vários pontos de terrorismo nacionalista. Nós temos o terrorismo chamado hoje, né, de muçulmano, do Islã, que é espalhado, na verdade, o Islã é a segunda religião mundial. Né? É baseada na fé, numa fé que, segundo querem as revistas semanais brasileiras, é uma fé cega. Né? Quer dizer, você tem uma religião mundial espalhada pelo mundo inteirinho. Sim, mas são dois tipos de Islã. Há o Islã pacífico e o Islã militante e fundamentalista. Com certeza, há o Islã militante. Agora, só há uma crença do Islã. Quer dizer, só há um profeta do Islã. Eu duvido muito, muito mesmo, que no acirramento de uma guerra como essa, até mesmo o Islã pacífico, né, não se torne um Islã mais ativo. Agora, só para encerrar, qual é o seu maior medo com relação à Europa? O meu maior medo em relação à Europa é a própria Europa. Quer dizer, o momento que nós vivemos um grande momento que não encontra estadistas à sua altura. Nós estamos na mão das pessoas mais despreparadas para o momento. Isso me preocupa muito, porque a Europa ainda é uma reserva política que nós temos. É um continente que tem uma população muçulmana enorme, né, e que não deveria, digamos assim, ser provocada. Né? E o que eu estou vendo acontecer é exatamente o contrário. Obrigado, professora Denise, pelos seus esclarecimentos ao Bom Dia Brasil. Bom dia. E da dimensão desse ataque aliado? Olha, em termos de repercussão, sem dúvida na Europa, a repercussão é muito grande, todos os jornais falando nisso. E, por exemplo, o Guardian aqui, o bombardeio começa, temos aqui o The Times, aqui com as fotos aqui desse bombardeio aéreo, né? Que são fotos que você não distingue muita coisa, aquele negócio lembra um pouco a Guerra do Golfo. Financial Times, Attack on Afghanistan, ataque no Afeganistão. Toda a Europa muito preocupada com isso. O Herald Tribune, aqui os bombardeiam já alvos no Afeganistão e dá uma lista das cidades onde os alvos foram atingidos. O Sun, os tabloides usam mais uma linguagem de Segunda Guerra Mundial, o Blitz, né? Que era como eles chamavam quando Londres foi atacada pelos alemães. Enfim, 26 dias depois dos atentados em Nova York e em Washington, o troco veio para Bin Laden e para o Talibã. Há 3 semanas que esse ataque estava sendo preparado e 4 submarinos, 4 navios, 40 aviões e 50 mísseis foram usados para destruir instalações em 7 cidades afegãs. A capital Cabul, Kandahar, principal centro do Talibã, Jalalabad, sede de vários centros de treinamento de terroristas, e também Herat, Mazar al-Sharif, Kunduz e Farmada. Testemunhas falam em 20 mortos em Cabul e 2 mortos em Kandahar, mas se imagina que esse número vai aumentar. O ataque durou 6 horas e foi feito à noite para dificultar qualquer defesa antiaérea do Talibã. Em Cabul, a eletricidade foi cortada e a população tentava fugir do bombardeio. Hoje de manhã, era difícil dizer o que foi atingido. A cidade está em ruínas há muito tempo, mas aparentemente a área próxima ao aeroporto foi a mais danificada. Hoje, quem pôde, aproveitou para ir embora. É para essas pessoas que aviões como esse estão lançando pacotes com comida. 35 mil foram jogados ontem. O apoio internacional veio de toda parte. Afinal, 40 países estão cooperando de diversas formas com os Estados Unidos. O mais importante deles, a Grã-Bretanha, que está participando da operação militar. As únicas vozes dissonantes até agora foram o Irã, mais para consumo interno, e o Iraque, onde Saddam Hussein, obviamente, não apoiaria nada que venha dos americanos. Mas as mais barulhentas e potencialmente perigosas manifestações contra os ataques aconteceram e estão acontecendo no Paquistão. O Conselho de Defesa Afegão, organização que une os 36 partidos radicais religiosos do Paquistão, colocou milhares de pessoas nas ruas. Ontem, em Karachi, 4 morreram e a violência continua, com a polícia e o exército reprimindo os manifestantes. O general Musharraf foi à televisão para acalmar a população com a mensagem de que essa será uma guerra rápida e com alvos precisos. Mas não só essas decisões não estão nas mãos dele, como nas ruas, muita gente não aceita qualquer tipo de ataque contra o Afeganistão. Para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha, agora é hora de olhar pelas fotos dos satélites se os alvos foram atingidos e o que falta para ser bombardeado. A previsão é que esses ataques continuem por mais 3 ou 4 noites e aí sim se passaria uma segunda fase com o uso de tropas. O ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, ao contrário do general Musharraf, falou hoje em semanas de guerra. Isso é sem dúvida o mais provável. Leilani.
O governo brasileiro determinou o reforço da segurança nos aeroportos. A atenção especial está nos voos internacionais. Vamos voltar a São Paulo com Mariana Godoy. Mariana, alguma nova medida de segurança? Nova, por enquanto não, Leilani. As medidas são as mesmas que foram determinadas um dia depois dos atentados contra os Estados Unidos. Com precisão cirúrgica a 2.500 quilômetros de distância. O mundo viu o poder dos Tomahawk pela primeira vez em janeiro de 91. Mais de 300 mísseis foram usados contra o Iraque, na Guerra do Golfo. Este pesquisador da USP, especialista em armamento de guerra, diz que os mísseis têm prazo de validade e que as unidades lançadas ontem seriam inutilizadas dentro de pouco tempo. Esses mísseis usam um sistema de propulsão, que é o motorreator, que usam um combustível, usa todo o equipamento, e ele também tem uma vida útil, alguma coisa como 10 anos, 12 anos, alguma coisa assim. Então é óbvio que os Estados Unidos têm um grande estoque desses equipamentos, tem um grande estoque desses mísseis, e eles precisam ser gastos, ou então vão vencer a vida útil e eles vão ter que ser aposentados, vão ter que ser destruídos. A ofensiva militar também conta com o apoio de forças especiais secretas. Essas forças podem usar óculos de visão noturna e indicar alvos com raio laser. Uma vez que o alvo esteja marcado pelo laser, um míssil Tomahawk lançado de um navio poderia atingir o ponto exato. Para o pesquisador, a guerra vai revigorar a indústria bélica americana. E outros países, como o Brasil, também podem lucrar. No nosso caso, aumentaria o mercado de aviões não tripulados, usados em rastreamento. O Brasil é produtor de equipamentos militares. Nós temos vários sistemas de lançamento de foguetes, o Brasil acaba de anunciar a produção de um míssil efetivamente, e o Brasil é um fabricante de aviões de vigilância antecipada, conseguiu vencer o primeiro país do mundo, sem ser os Estados Unidos, a fornecer avião de vigilância antecipada, que foi uma concorrência pela Grécia. Então, esse tipo de equipamento é um equipamento que a partir de agora vai ser procurado pelos países. Então, é uma oportunidade para o Brasil. A Embraer é a única empresa brasileira que produz os aviões de vigilância e rastreamento, Renato, que foram citados pelo pesquisador. E vem em boa hora, porque a Embraer está perdendo muito mercado de aviões civis por causa da crise internacional. Mas essa ofensiva americana vai depender também de uma ação terrestre. Forças especiais vão tentar capturar Osama Bin Laden, que se esconde nas montanhas do Afeganistão. E nós vamos voltar a Londres com o repórter Marcos Uchoa. Uchoa, agora é que começa a fase mais difícil. Agora a ideia é que depois de dias de bombardeios destinados a destruir a parca e infraestrutura do Talibã, grupos de tropas especiais, super soldados atacariam. Com informações recebidas por fotos dos satélites espiões e também com a ajuda da Aliança do Norte, esses comandos encontrariam Bin Laden e a liderança do Talibã. Após operações bem planejadas, eles conseguiriam capturar os terroristas e os fanáticos religiosos que governam o Afeganistão. O plano é esse, na teoria pelo menos, na prática deve ser bem mais complicado. Tropas especiais, comandos, unidades de ataque, Força Delta no caso dos americanos, SAS no caso dos britânicos. Esses Rambos modernos capturam a imaginação de todos. É a vontade de que uma guerra seja rápida, se não indolor, que pelo menos tenha precisão cirúrgica. Na guerra da propaganda, esses soldados atingem um status ligeiramente abaixo dos super-heróis. Super treinados eles são, e cada vídeo desse acalma uma opinião pública que espera que esses mocinhos, como nos filmes de Hollywood, possam derrotar hordas de bandidos. Mas no Afeganistão, eles não vão ter duas coisas. Nem o fator surpresa, nem conhecimento do terreno. As montanhas, o território, tudo é muito grande e desconhecido. Grupos assim seriam presa fácil para emboscadas. E os guerrilheiros do Talibã e de Bin Laden foram treinados com métodos parecidos e conhecem bem cada pedaço da região. Além disso, no mundo real, um final feliz sempre foi meio duvidoso. Aqui na Inglaterra existe toda uma indústria de livros desses ex-soldados. O mais famoso deles, Bravo 2-0, conta uma operação na Guerra do Golfo, quando um comando da SAS foi lançado no Iraque, com a missão de destruir mísseis e escudos. Nada deu certo, só um deles escapou, os outros morreram, foram presos, um fiasco. Os americanos fracassaram no Irã quando iam tentar salvar os reféns da embaixada deles. Lembra? No meio do deserto, um avião se chocou com um helicóptero, deu tudo errado. Bem treinados, esses soldados são, mas só eles não vão resolver essa guerra do Afeganistão. Renato. Como nós vimos, a ofensiva contra os talibãs não vai ser fácil. Eles já conseguiram expulsar
britânicos e depois dos russos. Não os talibãs, mas os guerrilheiros afegãos. Mas será que este bombardeio vai dar algum resultado? Aqui no estúdio conosco o professor Ronaldo Leão Correia, presidente do Instituto de Defesa Nacional, tem esclarecimentos sobre esse ponto. Esse ataque de mísseis e, ao mesmo tempo, forças especiais e depois desembarque terrestre em pontos, em alvos estratégicos no Afeganistão, pode dar certo desta vez? Eu acredito que é de difícil execução um plano desse tipo. Apenas no Novo Pamir, naquelas cordilheiras, ali você tem um complexo de 15 mil cavernas e túneis das mais diferentes profundidades, há instalações lá capazes de abrigar centenas de homens. A única maneira que você tem de retirar as tropas ligadas ao Talibã e Osama Bin Laden de lá é o bom e velho método Okinawa e Iwo Jima. Baioneta, pistola, metralhadora e lança-chamas e granada. Então tem que haver um desembarque terrestre. Vai ter de haver um desembarque terrestre, vai ter de haver confronto corpo a corpo naquelas montanhas que são um inferno de calor no verão e um inferno de gelo no inverno, com condições desumanas. As baixas serão espantosas de ambos os lados. Toda essa suposta tecnologia de GPS, roupa climatizada, bota anti-choque, visor digital, tudo isso é absolutamente inútil. Isso será uma carnificina. Então, uma carnificina. Eu estou prevendo, isso será uma carnificina desatada. Porque nós não podemos deixar de ter em mente o seguinte: esses cidadãos, os afegães, eles enlouqueceram e detiveram Alexandre o Grande. Gengis Khan recuou. O Império Britânico vai fazer mês que vem 160 anos de que o embaixador britânico em Cabul foi esquartejado e em janeiro de 1842 uma tropa de 4.500 soldados e 12 mil civis foi exterminada, só sobrou um homem. Professor, e a questão dos mísseis que nós vimos aí, o senhor estava dizendo que os mísseis não são... Por exemplo, esses mísseis não são como meu colega de São Paulo falou, não são descartáveis assim, não. Não perdem a validade. Eles são recicláveis, porque eles não são mísseis de combustível sólido. O Tomahawk é um buster de combustível sólido e tem uma turbina que o impele, mas isso é assunto Agora, professor, técnico. Mas de qualquer maneira não adianta muito. Não adianta, não. Por exemplo, eles têm um míssil que poderia adiantar. É o GBU-28, para destruir fortificações e montanhas. Agora, voltando à questão da guerra, o que move esses homens, o que move esses guerrilheiros tão ferrenhos, tão determinados, é a fé? É isso que torna, na minha opinião, essa guerra incontrolável. Não, o armamento pouco importa, para eles lutam a dentada. O negócio deles é o seguinte, eles não estão lutando pelo relativo. Eles não estão lutando por poder. Sim, mas eles não têm todo o apoio da população afegã, os talibãs. Olha, acontece o seguinte, nós precisamos entender claramente que nós estamos lidando com fanáticos religiosos. O fanático religioso se move com a sua verdade. E essa verdade, não importa se ele é 1 no meio de 1000 ou 100 no meio de 10 milhões, ele vai lutar. E é isso que tornará essa guerra absolutamente impossível de ser detida. Muito obrigado, professor pelo Ronaldo. mundo. Muito obrigado, professor Ronaldo, pelos seus esclarecimentos aqui ao Bom Dia Brasil. Daqui a pouco, o nervosismo chega ao mercado financeiro. Bolsas em queda por todo o mundo. E você vai ver 15 para as 8. País que entra em estado de alerta máximo. Aqui em Nova York, o prefeito Rudolph Giuliani pediu à população que tenha paciência para lidar com todas as barreiras policiais espalhadas pela cidade. E avisou, daqui para frente, todo mundo pode ser revistado quando entrar em um edifício alto. Mas ele também disse que vai manter abertos o Empire State Building, a Estátua da Liberdade, todos os pontos turísticos da cidade, porque a vida tem que voltar ao normal. E como prova de que ela vai voltar ao normal, ele decidiu manter a parada que hoje ocupa a 5ª Avenida a partir do meio-dia. É uma parada homenageando Cristóvão Colombo. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, Dia de Colombo. Em Washington, o presidente George Bush vai à posse do presidente da nova Agência Nacional de Segurança. É uma agência que o presidente Bush criou especificamente para combater o terrorismo. E nos próximos dias ele vai pedir à população que fique alerta e que tenha paciência, porque a guerra contra o terrorismo está apenas começando. Renato? O presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniu com alguns ministros ontem no Palácio da Alvorada para uma avaliação da situação internacional que se agravou.
Então, vamos a Brasília agora com Alexandre Garcia. Alexandre, houve conversa sobre guerra, claro, economia, a crise mais próxima também, que é a crise do Mercosul, não é verdade? Porque afinal a Argentina, Renato, está mais perto que o Afeganistão, né? Aí o governo brasileiro tem que escolher que crise enfrenta primeiro e em que crise tem poderes para mudar alguma coisa. A resposta é, claro, Mercosul. Os presidentes do Brasil e Argentina decidiram à última hora encontrar-se pessoalmente em vez de uma reunião de ministros que estava marcada. Eles almoçam no Alvorada, passam a tarde juntos e depois ainda podem até voar juntos para um evento em São Paulo. As diferenças de câmbio entre os dois sócios do Mercosul é que são o principal problema. O presidente Fernando de la Rúa está pressionado pelos industriais do seu país que reclamam da entrada de produtos brasileiros mais baratos por causa das desvalorizações cambiais brasileiras. Ontem à noite, no Palácio Alvorada, o presidente preparou o encontro de hoje com os ministros da Fazenda e das Relações Exteriores. E também chamou o ministro da Justiça, porque a reunião serviu para avaliar as consequências do início do ataque ao Afeganistão. Quando os ataques começaram, o presidente Fernando Henrique Cardoso estava no Palácio da Alvorada. 1h30 depois, recebeu a informação oficial. Um telefonema do secretário de Estado, Colin Powell. Fernando Henrique Cardoso passou o dia em contato com ministros e assessores. No início da noite, divulgou uma nota, dizendo que, em nome do presidente George W. Bush, o secretário informou que as operações visam exclusivamente objetivos militares e procurarão poupar a população civil. Na nota, Fernando Henrique destaca a vocação de paz do povo brasileiro e o repúdio ao terror, preceitos constitucionais que orientam a nossa política externa. O presidente encerra a nota com esperança de que as operações não tenham consequências trágicas e procurem evitar a perda de vidas inocentes. Agora, mais do que nunca, segurança redobrada no espaço aéreo, portos e aeroportos. Atenção especial para 2 grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro. Também Foz do Iguaçu, Paraná, onde é grande a comunidade árabe e o Brasil faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. Desde os ataques terroristas em setembro, o Brasil intensificou as ações de inteligência nas fronteiras, com o apoio do Exército. Mas o governo diz que não foi solicitado e nem se cogita o envio de tropas militares para a região do conflito. Aqui, no primeiro momento, a ordem é combater os efeitos da crise na economia. A questão foi tratada pelo presidente com os ministros da Fazenda, Justiça e Relações Exteriores no Alvorada. Evidentemente, uma ação desta envergadura, compreensível e esperada, mas nem por isso menos contundente, gera incertezas no plano mundial. E essas incertezas têm necessariamente uma repercussão no plano econômico. A Embaixada Americana em Brasília está reproduzindo recomendações do Departamento de Estado aos cidadãos dos Estados Unidos em todo o mundo. Aqui no Brasil não há maiores preocupações, diz uma fonte da embaixada, mas sempre é bom ter cautela. Tanto que a segurança das embaixadas, sempre discreta, foi aumentada um pouco. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, um aparato militar ficou de prontidão. A Embaixada do Reino Unido também teve a vigilância redobrada. Na Embaixada de Israel, o acesso foi interditado. Só diplomatas e funcionários tinham autorização para se aproximar dos prédios. Em estado de alerta também devem ficar os cerca de 30 mil cidadãos americanos que moram legalmente no Brasil. É o que pede o governo dos Estados Unidos em uma carta que está sendo divulgada via internet pela Embaixada Americana. A carta diz que, diante dos ataques que começaram neste domingo, os americanos podem sofrer retaliações e, por isso, devem evitar locais públicos e ficar em contato com os consulados. Mas o ministro da Justiça não acredita que o Brasil seja alvo de ataques terroristas. Não está no horizonte brasileiro imaginar que haja algum tipo de reflexo terrorístico no nosso território. Enquanto o mundo se divide por raças e religiões, o Brasil tem que manter a sua paz e tolerância na sociedade tropical e multirracial. E aí, Renato,
a diplomacia que tem que administrar bem tudo isso, né? Bom, e vem administrando. Para falar justamente sobre o papel da diplomacia nesta guerra contra o terror, está aqui no estúdio o embaixador Luiz Felipe Lampreia, presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e chanceler. Embaixador, como é que o senhor avalia a postura diplomática dos Estados Unidos no início dessa crise, quando os Estados Unidos procuraram o acordo internacional antes de lançar os ataques? Acho que os Estados Unidos resistiram à tentação que tiveram num primeiro momento de atuar sozinhos. Acho que procuraram consolidar uma frente tão ampla quanto possível, uma coalizão militar, na qual, naturalmente, a Inglaterra tem um papel predominante, mas onde eles procuraram atuar também junto a países tão diversos quanto o Paquistão, o Egito, a Arábia Saudita, o Uzbequistão, além, naturalmente, de todos os países da OTAN. E tiveram sucesso? Eu acredito que sim, tanto que, nesse primeiro momento, o apoio é generalizado aos Estados Unidos, com as exceções evidentes do Saddam e possivelmente do Irã. Agora, o Osama Bin Laden propõe uma divisão do mundo em duas partes. O mundo muçulmano, o mundo do Islã e o outro lado. O senhor acredita nisso? Não, não acredito nisso, não. O Bin Laden, naturalmente, é um extremista, é um radical, e a maioria dos muçulmanos, a maioria dos seres humanos, não são extremistas, né? É evidente que sempre ele terá alguns adeptos, mas eu creio que é preciso, inclusive, não personalizar demais a questão. Ele é, de certo modo, uma referência, um símbolo, mas o próprio ataque, eu não creio que vise diretamente a pegar o Bin Laden. No primeiro momento, eu acho que o ataque visa a desestabilizar e derrubar o regime do Talibã. Agora, qual é a melhor estratégia, diplomaticamente falando? É prender Bin Laden, matar Bin Laden? Ele vai funcionar melhor vivo, morto? Como é que fica essa situação? Não, eu não tenho dúvida de que o objetivo é eliminar o Bin Laden e os seus colaboradores, enfim, os cabeças. Mas ele não vai virar um herói? Terrorista. Um mártir? Mas de qualquer modo viraria se ficasse escondido, resistindo nas cavernas lá ao ataque americano, seria mais mártir ainda. Caindo o governo Talibã, qual é o futuro que o senhor vê para a Ásia Central? Um governo aliado, digamos, do Ocidente ou, enfim, aliado do Paquistão? Acho que o Paquistão terá um papel decisivo e procurarão, naturalmente, por lá, talvez até o próprio rei, embora ele tenha 86 anos, esteja vivendo em Roma há 3 décadas. Eu creio que vão buscar uma aliança a mais ampla possível para substituir esse movimento radical. Mas acontece que os afegãos antes eram muito divididos por causa das tribos. O senhor acredita que tenha que haver uma influência maior do Paquistão direta? Eu acho que sim, porque o Paquistão é um vizinho poderoso que está ali ao lado e será sempre importante. A divisão do Afeganistão é mais ou menos inevitável. Eu creio que um país tão disperso, com tantas etnias, línguas e tantas regiões, eu acho que sempre será um tanto dividido. Para encerrar, qual é o reflexo que a crise do Oriente Médio, quer dizer, essa questão com Israel pode ter nessa guerra? Eu acho que não é a causa direta, mas certamente é um fator muito importante. Se for possível diminuir a tensão e quebrar a espiral de violência que vem acontecendo no Oriente Médio, certamente facilitará a solução da questão. Muito obrigado ao embaixador Luiz Felipe Lampreia pelos seus esclarecimentos. Reportagem. Na Mesquita Brasil, que fica na região central de São Paulo, a comunidade muçulmana foi surpreendida pelos ataques durante o almoço de confraternização que acontece todo primeiro domingo do mês. A notícia mudou o clima familiar. A maioria criticou a ação militar. Porque muitos inocentes vão morrer também, como morreram no outro caso dos terroristas. Nós somos contra, nós queremos paz, queremos amor e justiça para todo mundo. Depois do almoço, homens e mulheres, voltados na direção de Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, oraram pela paz. O presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana, Mohamed Nassib Murad, foi duro ao comentar a resposta militar americana ao Afeganistão. Estamos chocados com esse ataque covarde contra um povo inocente e indefeso. Isso aqui nós podemos comparar exatamente ao mesmo ataque que aconteceu nos Estados Unidos. É um terrorismo oficial. Na Federação Israelita de São Paulo, o presidente Nathan Berger ressaltou o clima cordial entre os judeus e árabes no Brasil, mas lembrou que Israel é um dos alvos preferenciais do terror.
Israel é o tema de discussão de muito do que está acontecendo, e existe esse risco, sim. O presidente da Confederação Israelita no Brasil condenou o radicalismo e acredita que o Brasil não será afetado pela guerra. Nós queremos continuar vivendo harmonicamente aqui e resolvendo os nossos problemas internos sem nos preocupar com os problemas que estão afetando o Afeganistão. Bom, os jornais, claro, trazem com bastante destaque, ocupa praticamente toda a primeira página, esse contra-ataque americano. Diz o Jornal do Brasil, bombardeio pode durar 7 dias. Folha de São Paulo.